Então, bom, beleza. Ontem, o Andrés não está aí, né? Andrés estava falando do desenvolvimento comunitário e do microcrédito, né? Hoje a gente vai falar só do desarrolo. Vamos desenrolar algumas coisas e a gente chama isso de desenvolvimento. E como vocês estão vendo na foto ali, acontece muito desenvolvimento no período natalino. Aconteceu agora no Dia das Crianças e vai acontecer de novo no período Natal, que é o desembrulhar. E a gente está falando aqui cadê a Elce, das metáforas, né? É uma metáfora aí do desembrulho de alguma coisa que já está lá, em vez de um espaço que está vazio que eu tenho que preencher. Então vamos começar a brincar com isso. E tem outra palavra ali que é... Cadê a bolinha? Ô Chico, não tem bolinha. Eu estou apontando para o lado errado, pronto. Ali tem outra palavra que é integral. Ano passado a gente fez aí uma discussão, né, uma mesa redonda aqui, se a missão era integral, se era a parte que está perguntando ou está se esticando. Tá bom. Se a nossa missão é integral, parcial, light, não sei o quê, né? A gente vai resgatar um pouco esse tema aí também. Desnatada, né? Desnatada. E aqui eu quero voltar assim, como tudo começou, em vários sentidos. O Bebeto está falando aqui de um primeiro chamado, que o chamado de Jesus é vem. Assim começou. E outra coisa que eu já quero que vocês vão remoendo na cabeça, como é que começou o seu chamado para fazer o projeto que você está fazendo? Mas tudo começou, cadê? Esse cara aí, ó. No princípio, criou Deus. No princípio era o verbo. Não se esqueça que tudo começou assim. Tem um começador. Eu não sei se vocês já viram essa expressão, a criança que quer pegar uma fruta, uma mexerica, como é que chama aqui, a mimosa, e pai, começa o começo, para mim, né, começa o começo, tem um cara que começou o começo, tá bom? Ok. Aí, não vai dar para enxergar direito, mas é uma historinha do Maurício com o Horácio, e apareceu lá no Éden uma cobrinha, uma serpente, e chamou o cara, se você experimentar desse fruto, dessa árvore, você vai se tornar o mais poderoso de todos os animais, terá em suas mãos todas as riquezas do planeta. E o Horácio, o que responde? É muita areia para o meu caminhãozinho, não sei o que eu vou fazer com tanto poder. Aí tudo bem, passado um tempo, em outro personagem, começa a mesma história e com esse cara colou, né? A gente sabe que não foi esse cara, foi aquela cara, né? Que tudo culpa da mulher, ter ouvido a conversa fiada da serpente, mas enfim, essa conversa fiada colou depois, e aí começou a bagunçar muita coisa. Cadê Bom, Deus criou, a gente falou em saciedade hoje, já não lembro quem falou esse termo, foi Elce? Saciedade. Deus fez o mundo com tudo que tinha direito, e o ser humano que estava lá estava saciado. É o Salmo 121 lá da criança, 129, eu nem lembro o número mais, da criança que está amamentada, que está feliz, está saciada, né? Assim estava a humanidade até que aquele gaiato lá ouviu a conversa da serpente, enfim. E aí deixamos de ter saciedade, passamos a ter necessidade. Vai, meu. Assim, como é que vamos chamar esse personagem agora, né? É o Pop. É pobre e da periferia. Tá? É típico, tá? Onde é que está a necessidade? A necessidade está na periferia. E já disse Bebeto que Deus, quando nasceu, ele escolheu a periferia da periferia da periferia. Que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? De jeito nenhum. Do Capão Redondo, muito menos. Certo? Ok, vamos lá. Então, e aí tem o outro personagem que é o Kiko. O que eu tenho com isso? Né? Todos nós passamos com essa situação. A gente está ali na história do Samuel. E que papel que eu estou nessa história aí, né? Eu sou o Kiko. O que eu tenho a ver com isso? Que o fulano ali tem a sua necessidade. E a primeira pergunta que eu me faço, eu tenho capacidade para resolver a necessidade desse cara? Eu tenho recursos
para resolver isso? Recurso chama dinheiro e tempo. E outra coisa assim, eu tenho responsabilidade com isso, que às vezes eu acho que tem capacidade, tem recurso, mas não é comigo. Então essas 3 perguntas a gente passa várias vezes, com várias necessidades, com vários necessitados, e a gente dá diferentes respostas para ela. Ok? Tudo bem. Aí vamos voltar a outra historinha aqui, ó. Geografia, aula de geografia, vocês estavam nessa? Palestina, Israel ali. Chegou o Samuel, vai me ajudar aqui, que isso aí ele manja bem. Samaria está no meio, legal, a gente vai falar da Samaria. Tem um Mediterrâneo aqui, que é o mar. Tem um marzinho aqui, que eles chamam de mar, que não é mar, né, mas é o Lago de Genezaré, que virou Mar da Galileia, né? Tem outro mar aqui, que é o Mar Morto. Então, Mar Vivo, Mar Morto. E escorrendo aqui, um rio, chamado Rio Jordão. E a gente vai ler na Bíblia uma historinha que Jesus contou. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Por que descia? Olha só o corte que a gente tem ali agora. Mar Mediterrâneo, cortando aqui, né, nesse sentido, você vai ver que tem um morrão aqui, depois está lá embaixo o Rio Jordão até chegar no Mar Morto. E o Jordão vem escorrendo ali da altitude até chegar a menos 400 metros abaixo do nível do mar. Então, e aí cadê o Jericó? Jericó está ali perto do Mar Morto. Jerusalém está lá no alto do monte. Então a gente sempre vê na Bíblia várias situações de subir alguém para Jerusalém, subia Jesus para Jerusalém, porque lá está o templo, lá eu vou prestar culto, né? Mas nessa parábola de Jesus não, é o contrário. Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E alguns tentam até ler uma alegoria em cima disso, né, das coisas do alto para as coisas do baixo, de Deus, do pecado, não sei o quê, mas não vamos enviar nessa história aí. O que interessa para a gente é essa caminhada aí, que olhando geometricamente, Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar, Jericó está a 250 metros abaixo do nível do mar, então tem uma descida aqui numa distância de 25 quilômetros. Então pensa que você está em Curitiba, vai lá para Paranaguá, você tem ali quanto? 80 quilômetros, sei lá quantos que tem aí de distância, para descer uma altura aí, quantas altitudes de Curitiba? 800 metros por aí, quanto que é? 700 e pouco, papá? É mais ou menos aí, tirando mais ou menos 100 metros, a gente faz, desce de Petrópolis para o Rio, desce de São Paulo para Santos, mas agora só 25 quilômetros, é uma descida íngreme, né? É uma estrada por si só perigosa por sua geografia. Agora, além disso, conta Jesus lá que, olha, tinha o quê? Hein? Pedras tinha, com certeza. Salteadores, tinha assaltante. Você sabe que essa semana eu estava conversando com um amigo, que ele deve dar assim uns 3 de mim, né? Um cara alto, forte e tal, né? E ele foi assim, sofreu uma tentativa de assalto com uma arma, né? Ele fala assim, ó, eu do meu tamanho, eu andava assim lá em São Paulo tranquilamente que ninguém iria me ameaçar. Ele estava seguro de si. Só que esqueceu que uma arma ele deixa de ser tão grande assim, né? Ele falou, os pivetes vieram lá com a mão lá. Então, ou seja, acontece de ter a turma do mal no seu caminho, você está ali no trânsito e acontece uma vítima. A outra coisa interessante nessa historinha é que, por que eu estou... Ela me incomodou, primeiro porque dessa vez caiu a ficha que o cara estava descendo de Jerusalém para Jericó. Está lá escrito, já tinha lido, mas caiu a ficha agora. E que eu sempre ficava dando uma certa desculpa, porque tem, na historinha de Jesus tem 2 caras, né? Primeiro é o apóstolo, né, que está indo para o templo, você fala assim, não, ele está apressado, tem o horário do culto lá, tudo bem, né? O outro é o levita, que é o ministro de louvor, você fala assim também, o cara tem que estar lá para preparar tudo para a celebração. Não, cara, eles estão voltando, então não tem a desculpa do tempo. Aí, cara, por que estão, né? O cara estava lá, não podia ter ajudado, passou batido, 2 caras, né? Aí tá bom, vamos embora. A necessidade está lá. Você conhece a sua e aquela turma lá da parábola conheciam o fulano caído. Conheciam assim, perceberam alguém lá, né?
E a primeira resposta foi, estou fora. Você faz aquela análise, capacidade, recurso e responsabilidade. Não é comigo não. Né? Estou fora. Os dois primeiros que passaram deram essa resposta. E a resposta... Volta, filho, onde é que você foi? Ele está... Ah, sim. A resposta é, fui. Né? E vocês vejam que fui na direção contrária. Isso nos lembra do profeta Jonas. Então, aqui são os discípulos do profeta Fujonas. Tá bom? É a turma que estou fora e fui. Então, a necessidade não é comigo. Ok, está lá a necessidade. Outro Kiko. O Kiko está lá. Ih, não, chá comigo. Conhece esse cara? Pode ter sido você, pode ser você. Chá comigo. Só que esse Kiko aqui, que chá comigo, ele vai lá e vou fazer o bem. Certo? Esse é o hipocriseu. O hipocriseu faz o bem, né? E vai lá e toca a trombeta. E faz uns 10, 15 dias eu estava vendo uma exposição, um cara de uma ONG cristã, numa certa, eu ouvi como arrogância, vai dizer que nem era, pode ser o meu ouvido que ouviu a arrogância, né? Mas eu abri a ONG, não sei o que, papapá, falei, pô, legal, né? Então, assim, trombetas e parabéns, salva de palmas para a ONG e para o cara que abriu a ONG, beleza? Bom, a resposta dele, a resposta que é interessante, ele vai empoderar a vítima, ele vai empoderar o pop, ele vai empoderar o desprotegido. Essa palavrinha é capciosa, porque eu vou dar alguma coisa que eu tenho para um cara que não tem o que eu tenho. Eu vou dar poder, e pode ser, eu vou dar dinheiro, vou dar tempo, vou dar atenção, vou dar o quê? Mas tipicamente eu vou empoderar, eu vou dar meu poder. É uma relação top-down, né? Eu vou chá comigo e toca em trombetas porque eu estou empoderando o desprotegido. Ok, agora vamos lá com calma. Necessidade está lá, outro Kiko, o Kiko sou eu. E aí é um eu? Eu? Kiko? Hã? Espera aí. Enquanto eu estou pensando nisso, assim, por que eu chamei esse Kiko de Moisés? Cadê a Clenia? Clenia contou a história bonita ontem, não foi você que falou do Moisés? Quem foi que falou do Moisés ontem? Adriane. Olha, estou com a cabeça na Clenia. Adriane falou só os melhores momentos ali no Hebreus, né? O cara fez, não sei o quê, né? Pai da fé, herói, campeão. Só que tem um capítulo do meio ali que a Adriane pulou. Que o cara, Deus chamou e o cara começou, capacidade, não tenho não, recurso, não tenho, eu tenho língua presa, né? E aí? Então, esse Moisés que, o S que é do escape lá, do teclado, tá? O Moisés que, enquanto ele está nessa negociação com Deus, o que a necessidade acontece? Ela desaparece? Não, ela só aumenta, né? Enquanto a gente está negociando com Deus, e Deus chama. Aliás, assim, Deus chama não, Deus já chamou. Eu estava numa, eu não sei o que era, mas o pastor falando assim, alguém aqui ainda não sentiu o chamado de Deus? Né? E tem os dois chamados, né? O primeiro vem e o segundo vai. Eu estou falando aqui do segundo chamado. Alguém ainda não ouviu o segundo chamado de Deus? Né? Aí ele falou assim, cutuca o teu vizinho aí, para ele perceber que o chamado já aconteceu, né? Acorda, né? Então é nesse sentido, o chamado já está aí, comissionado você foi, eu também, ok. Só que aí a negociação do Moisés, lá assim, eu não tenho capacidade, Deus fala, não estou preocupado com isso, eu estou te chamando, quem vai capacitar sou eu. Recurso, não tenho, precisa de dinheiro, né, para fazer projeto. Mas estou falando com quem? Com quem que a gente falou do Deus soberano ontem? Foi... Não? Alguém falou de um Deus soberano ontem? Não falou não? Quem falou? Alguém falou. Esse cara tem todos os recursos, esse cara provê os recursos. Então ele chama, capacita e dá o recurso.
E aí eu fico ainda perguntando, mas é eu mesmo que tenho que ir? Bom. Mas está pulando, cara. Está pulando? Não, agora fica... Peraí. Não está pulando não. Depois vai voltar essa figurinha. Tá bom. Aí, olha o tamanho da necessidade. Vocês conhecem essa figurinha aí dos 17 objetivos, Agenda 2030? O tamanho da necessidade é grande, né? Nós temos bastante coisa aqui, pobreza, fome, saúde, educação, vamos falar disso, igualdade de gênero, água, energia, emprego, infraestrutura, desigualdade, cidade sustentável, consumo responsável, mudança climática, vida debaixo da água, em cima da terra, paz e justiça, parceria, a gente vai falar das parcerias. Então, a necessidade é grande e Deus está chamando. E quem vai? Manda lá o meu irmão, né? Ele manja mais disso aí do que eu. Que respostas daremos? E aí a gente volta. Eu posso dar uma resposta integral, light, desnatada, o que mais? Zero. Isso parece coisa de Coca-Cola, né? Low carb. Então, a nossa resposta pode ser, não vou, integral, light, mas só para não falar propaganda da Coca-Cola de grátis, olha só que legal. Alguém já viu isso aí? Desenvolvimento integral. Tudo tem direito, ó. Valores, família, social, saúde, trabalho, economia, educação, bem-estar e qualidade de vida. Sabe de onde que eu tirei disso? Coca-Cola. Esse é projeto da Coca-Cola. Então, por favor, os caras, é coerente isso? Não. Mas tá lá, é projeto da Coca-Cola. Aí eles fazem bacana, né, que tá recolhendo vasilhame, não sei o que, reciclando e tal, né, e estragando os dentes das crianças e tudo mais, mas tá bom. Vamos lá. Aí sim, a necessidade está lá, e que resposta daremos? Aí nós estamos na resposta do vamos nessa, estamos juntos, né? Estamos juntos, ok. É interessante que essa resposta aqui já tem um diferencial, porque ela está no plural. Então, primeira coisa que eu vou, mas eu preciso de ajuda. E aí eu preciso de Deus. É o Deus que prometeu que, olha, vocês vão, mas eu vou enviar o Espírito Santo, vou mandar o poder junto com vocês, a dinamite, porque esse cara aqui, a gente falou ontem, ele está dentro do império das trevas. Tem toda uma potestade cercando esse lado de lá que eu tenho que invadir, é uma luta, né? Então, se vamos nessa, não vamos sozinho que a gente não consegue, tá? E não vamos sozinho porque é bom estar junto com alguém do ramo. E 2 já deu quórum, é a igreja, certo? 2 é a igreja. O Bebeto falou que pode, então eu botei ali, ó. Cadê? Tem mais um. Vai, cara. Aí, ó. Tem mais um. Esse não é do reino não, mas a gente faz parceria com ele, né? Não é não? Ah, tá bom. Então, assim, ele não tem a pombinha flamejante, né? Como é que é? Fogo. Eu acho que é uma proposta de incluir antes de crer. Olha que interessante essa coisa, né? Tem um amigo nosso, irmão nosso, lá de Atibaia, que ele falou, vou começar uma escola cristã. Todos os funcionários da igreja vão ser cristãos, porque a gente quer contaminar, a gente quer evangelizar e a gente quer ser uma escola top de qualidade. Os meninos vão fazer o curso aqui, vai ter formação bicultural, bilíngue, o cara vai para os Estados Unidos, qualquer lugar que for, ele está pronto. Projeto 10. Não deu certo. Ele falou, olha, com crente, se eu for manter a equipe 100% crente, não vai dar certo. Aí ele chegou nessa equação aqui, 2/3 da equipe é gente do bem, do reino, e ele bota 1/3 ali de contrapeso, porque fala, preciso de gente de qualidade. E às vezes o não cristão tem qualidade melhor do que o cristão, paciência, certo? E aí o que tem acontecido?
está contaminando esse 1/3, porque é sal e luz, não tem jeito. Enfim, essa é uma equação que a gente precisa experimentar. Que resposta daremos? Aí sim, tá? É isso que eu estava falando. A resposta é... Ai, volta, rapaz, aqui, ó. E eles tiveram um problema de ter que redimensionar lá a equipe e tal. E nessa brincadeira, uma das coordenadoras chegou um dia e falou assim: a minha macumba é mais forte que a sua. Oxi! Ah, bom. Falar em macumba. Falar em macumba, eu queria ter feito uma provocação na hora que eu botei lá a historinha do samaritano e eu estava se esquecendo, né? Na hora que passa os dois crentes lá, né, o apóstolo e o ministro do louvor, o cara que vai resolver a parada do fulano que está caído lá é o samaritano. Mal comparando, antigamente ia falar assim, olha, ele é crente, mas é da outra, né? Ou seja, é protestante, o outro é católico, o católico vice-versa, que a gente vivia dando tiro no outro, né? Agora não. Agora nós estamos quebrando terreiro de macumba, né? Então, é como se na parábola de Jesus, vocês fossem contar hoje, ele fala, não, olha, passou o terceiro, era um macumbeiro. O cara foi lá, acudiu o fulano que estava caído. Esse cara, macumbeiro? Como assim? Né? E a gente vê, cara, na boa, os espíritas têm uma visão diaconal muito forte, não é não? E ainda estou falando do espírito alto, baixo, né? Não sei quem entende dessas coisas, mas enfim. Independente disso, a pergunta de Jesus no final da história, quem era o próximo do certo homem que estava lá na estrada, né? Era o samaritano, era o sem vergonha do samaritano, né? Só que a palavra aqui, ó, é aproximar. Esse é o verbo que a gente precisa aprender a conjugar. Não é o empoderar, não é o... Enfim, como é que eu vou me aproximar dessa pessoa? Muito interessante o depoimento da Cleusa, né? Como é que eu chego naquela pessoa que está lá, ilhada, isolada? Como é que eu consigo ouvi-la? E muitas vezes a gente não quer ouvir, a gente quer falar, né? Eu já sei a resposta que eu vou dar. Não é essa pergunta que ele está fazendo e às vezes não está fazendo pergunta nenhuma, né? Eu quero abraçar, eu quero acolher. O cara já tem um trauma de abraço. Como é que eu chego lá? Eu preciso me aproximar para entender o que ele precisa. E às vezes esse aproximar demora tempo. E aí o cara falou, mas cadê o resultado, Nilson? Não, cara, o resultado demora, porque eu estou me aproximando para entender a necessidade que está lá do outro lado, né? Bom, vamos lá, adiante. Assim, e aí, quem é o Kiko agora? O Kiko é a gente. Só que é agente de ação, né? E é um agente, apareceu hoje aí, um embaixador, ele é um representante, ele é um enviado, comissionado. Outra coisa, esse é um cara, volta filho, diligente, ele é um cara perseverante. Alguém falou da tal da resiliência aí, dá trabalho, requer esforço, é uma luta. Então, beleza, esse é o Kiko, somos Kikos, agentes e diligentes. E do outro lado, quem está lá? O Pop. Cadê o Pop? O Pop é o indigente, porque ele está carente. E além disso, ele é um Pop emergente. A gente estava todo feliz aí com aquela conversa que o Brasil era um país emergente, né? De repente, puxou o tapete aí, veio tudo para água abaixo, e a gente está emergente, né? Então, o Pop está cada vez mais emergente. História aí de Capão Redondo, história de Natal, né? Não sei o quê. Todo mundo tem história triste para contar. A situação está melhorando? Não, cara, só abri o jornal e eu vi a Rede Globo, né? Quem falou da Rede Globo? Enfim, é isso aí. Mas olha só o que tem em comum dos dois lados. Tem gente, é ser humano com ser humano, mas tem uma diferença aqui, ó. Poder de Deus. Esse poder é que faz gente ser capaz de ajudar a gente. Vamos lá. Como é que começa isso?
o nosso exemplo aqui. O nosso exemplo é o Deus que encarnou menino na periferia da periferia. É o Deus que, na hora que a galera chegou para celebrar a Páscoa, não tinha o serviçal lá para lavar pé. Imagina chegando os apóstolos lá, né? Chega o Pedro, todo cheguei, chega não sei quem, não sei o quê, todo mundo sentou à mesa e tal, né? E agora? Porque não tem ninguém para lavar pé, né? E aí, vamos ficar de pé sujo? Jesus cata a toalha e a bacia e vai lá limpar. Aí os caras se tocam, ixi, Jesus está lavando o pé da gente? Não, deixa que eu lavo, você não lava o meu, aquela coisa. Esse é o exemplo, né? Aquele que é o maior que sirva, beleza. Juntos vamos dar uma oportunidade à vida, vamos? Aí a gente junto aqui, estamos juntos, né? Nós estamos falando de como eu quero atacar aquelas 17 metas globais lá. É muita meta para a minha cabeça, né? Nós, como rede aliança, a gente está focando em 3 coisas. Gênero, eu tenho que valorizar as meninas igual aos meninos, que não é o natural, né? A gente tem que cuidar desse planeta e, em particular eu quero cuidar dessas pessoas aqui mais vulneráveis, que têm necessidades especiais, ou pessoas com deficiência. Tem várias nomenclaturas aí, né? O fato é, pessoas que estão mais pop do que os outros. E juntando a isso, a gente tem aí as nossas prioridades. Como é que eu vou fazer isso? Ajudar a comunidade a se organizar, vou trabalhar com juventude e ajudá-los a ter trabalho, vou fazer parceria com as igrejas, vou cuidar dos direitos do ECA e vou cuidar de educação integral. Então, daquele monte de coisa, a gente está se propondo a juntar forças para fazer algumas, né? E aí o Chico, na hora que desenhou ali o logotipo do evento, olha lá, ó, eu estou dando força para o moleque ali, né? Esse moleque ali, não dá para ver, mas é menino ou menina, né? Não tem sexo ali não. Não tem nada a ver com transgênero não, mas ali... E ali, ó, você está dando uma mãozinha para o cara, dá um suporte, um apoio. Ele desenhou uma nuvem ali, ele diz que não é nuvem não, que é um pedaço de terra para a criança crescer, que nem a gente fez a metáfora aí da árvore, da semente, não sei o quê, né? Tá bom. Agora, diz ele que tem atrás ali uma rede, né? Uma rede que vai viabilizar esse negócio. Só que tem a Rede Globo também e outras redes aí, cara. Então, esse negócio de fazer rede, a gente aprendeu e o Império do Mal também. Como é que a gente lida com isso, né? O Império das Trevas não está fácil não. Mas hoje, como a gente está falando aqui do desenvolvimento espiritual e tarará, nós vamos falar um pouco de educação integral, tá? Esse é o foco para a nossa conversa. Estamos chegando lá. E aí você vai, a Unesco falou assim, olha, educação integral, sim, legal, estamos dentro, é assim que funciona. Ó. Você vai aprender a conhecer, você vai aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. São os 4 pilares da educação que a Unesco, né, a entidade da ONU, falou sobre educação. Legal, né? Aí a gente vai assim, ó, Brasil, estamos dentro. Ó, a gente escreveu lá, a gente escreveu na Constituição que educação é direito de todo, dever do Estado e da família, vai ser promovida, incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício de cidadania, qualificação para o trabalho. Está escrito na Constituição, bicho, tá? E, além disso, escrevemos o ECA ali, tal, artigo, mostrou ontem lá, e fizemos um monte de lei, cara, para fazer essa educação acontecer. E não bastasse, o Brasil assinou tudo quanto é pacto global que fizeram de educação. Nós somos top. Então está resolvido, certo? Conosco não tem problema. Vamos lá. Vai, volta. E aqui, ó. Isso aí foi Adriano que falou ontem. Saiu dia 24 o relatório da Unesco, reunião em Brasília. Juntou a galera do mundo inteiro aí. E o relatório de monitoramento global da educação, Brasil, 13 milhões de analfabetos, 3 anos que não muda esse negócio. Como é que faz? Né? O que mais? Ó,
Moçada que termina o ensino médio, 63%, ou seja, 1/3 evadiu no meio do caminho e sumiu, né? Outra coisa, o cara que está na escola, que já não são todos, 50% só que está aprendendo alguma coisa lá. Você faz o teste do PISA, não sei o que lá, a média acabou, não aprendeu. Então o cara está sentado lá, onde é que está errado esse troço, né? Aí, quer ver? Ih, mas está muito rápido, volta um, vai, opa, está nervoso. Oi! Aí, pronto, chegou, tá bom. Por que a educação no Brasil não avança? Né? E, coincidentemente, fui ouvir esse cara faz pouco tempo aí, meu colega de escola, engenheiro, extraviou para economia, não sei o que, está estudando essas coisas aí. Então, não sabemos educar, não damos a devida importância, ou simplesmente não sabemos gerenciar o que estamos fazendo. Qual que é a causa do nosso problema com a educação, né? Seguinte, multiplural. Não sei quem já viu essa roda do PDCA, que tudo funciona, você faz um plano, você executa, você confere se deu e toma alguma ação, né? Onde é que está furando nessa história do Brasil? Primeiro, plano a gente tem, Plano Nacional de Educação, aquele monte de, né? E essa aí é de 2014, está vigente até 24, né? Tem plano para tudo, né? Vemos as leis, plano tem. Aí você fala, pô, não tem execução? Cara, 5% do PIB é dinheiro para burro. E a gente vai dobrar a meta, né? Que até 2004, a meta é chegar a 10% do PIB com educação. Cara, não tem país no mundo que gasta tanto dinheiro com educação, hein? Esse aí já não vai mais, porque não pode mais. Não? Tirou. Mas tá bom. Então, assim, tem dinheiro e tem execução, está fazendo, sim. Será que não tem medição? Tem. E não só tem medição, como está na internet para todo mundo acompanhar. Olha lá, Observatório do Plano Nacional da Educação, todos pela educação. Meu, o que não falta nesse país é indicador. Pô, então onde é que está furando isso aí? Na última, cadê? Olha lá, ó. Todo ano roda, mede, não sei o quê, não deu, veio analfabeto, 3 anos não muda o resultado. Só que eles não mudam o jeito de fazer. A solução que a gente dá é, vão botar mais dinheiro. Só que tem um vazamento ali, né? Quem sabe? Um furo nesse negócio, o dinheiro não chega onde devia. A execução não muda, o plano não sai do papel. Aqui é o país da impunidade. Bom, vamos lá. Muito esforço sem resultado. Então, nós estamos, quem falou aí, enxugando gelo. Estamos enxugando gelo, né? E a gente foi ler ontem, né? O Bebeto falou e tem lá o versículo, Lucas 2,40, Lucas 2,52. Jesus crescia integral, desenvolvimento integral. E aí eu peguei essa figurinha ali, que ela tem a ver com educação, que passa pela tríplice hélice, né? Que é para juntar a escola, a empresa e o poder público para fazer esse negócio acontecer, mas Jesus funcionava dessa tríplice maneira também, crescia de estatura, saúde, força, sabedoria, maturidade e graça e favor diante de Deus e dos homens, né? E aqui interessante, cadê o Albert? Albert, olha lá, no grego isso aqui é uma hélice, e aí deu essa espiral aqui, né? Crescimento é uma hélice rodando que dá uma espiral. Olha que maluco, né? Crescimento integral. Beleza? Como é que começa essa história? Volta lá atrás. Por que Jesus crescia integralmente? Ele estava numa família que seguia isso aqui. Essa história aqui, isso aqui é o Shema. Ouve, Israel. E às vezes a gente fala assim, ouça, né? Às vezes é ouvir. Só que esse Shema ali, ouve, presta atenção, né? E toma uma ação. É um PDCA girado ali, para ouvir e fazer alguma coisa com isso. Que às vezes entra por uns ouvidos e sai para os outros, né? Então ouve, olha só, o Yahvé, nosso Deus, é o único. Só que você tem que amar Ele integralmente, com tudo que você tem. Coração, alma, força, é integral.
Guarda a palavra no teu coração para não pecar, né? O salmista está falando. E é interessante que o judeu tinha essa coisa do decorar, nós perdemos isso. Quando eu era menino pequeno, tinha um negócio chamado memorizadores da Bíblia. Então a gente decorava a Bíblia, até hoje eu lembro os textos, né? Hoje dá meio confuso que a gente vai NVT, NVI, não sei o que, aí para não dar uma atrapalhada, mas a gente sabia na Almeida, né? Então assim, saber de cor, guardar no coração, é a coisa que está com você e vai para a vida toda, né? Beleza. Quando fala para ensinar, lembra do diligente lá, o agente diligente? É isso aqui, o pai, o educador, ele é um agente diligente, ensina com persistência, repetição. Se for ver no hebraico lá, é aquela coisa, vai batendo ali, vai inculcando, tem que ter a repetição. O que mais? Conversa o tempo todo, em casa, na rua, sempre, de manhã, às vezes fala ao deitar e ao levantar. Não, é 24/7 ali, tá? Não é só naquela hora, não. E o judeu levou isso aqui ao pé da letra, né? Amarra no braço e na testa e escreve na porta. Às vezes a gente acha, nós leva tudo no literal, só que a gente não leva no literal nem no pratical, né? O fato é, cria lembretes para você não se esquecer e para a criança se lembrar. Repetição. A gente vai vendo aquilo, né? Então esse é o modelo do desenvolvimento integral que a gente aprendeu lá com Moisés. Nessa hora, né? Gente boa, né? Tá bom. Ok. Essa coisa aqui, ó, deixei aqui de lembrete, não sei se vocês conhecem a história do mezuzá, que é aquela caixinha, aliás assim, né? Do lado direito, né? O cara chega lá e bota a mãozinha, dá um beijinho. E a gente não tem isso na casa da gente, porque você acha que aquilo virou um ídolo, de repente virou. E os bons judeus, né? A gente fala assim, os bons judeus levam a sério não aquilo que está lá, mas o conteúdo do que está lá, né? Então, acho que aqui a gente precisa aprender alguma coisa com os caras. Bom, e aí já foi falado, você não pode dar o que não tem. Então, nós estamos falando aqui de ensinar. Se você não aprendeu, se você não guardou no teu coração e não amou de todo o coração, como é que você vai passar, né? Não rola, não cola. E a criança, nesse ponto, ela é muito perspicaz, né? Ela aprende o que você faz e não o que você diz. Ok, vamos mais adiante. E aí tem um negócio chamado potencial, que alguém já falou disso também, né? É interessante como é que o Espírito vai preparando a gente, as pessoas, e a gente fala assim, por que está havendo repetição? Samuel estava preocupado, né? Cheguei aqui, alguém já pode ter falado, quando a gente repete, é do Espírito isso, né? Que vem a repetição para a gente aprender. Mas enfim, o potencial, eu aprendi isso na engenharia lá. Quem é outro engenheiro aí? Você tem um potencial que se descer, vira energia cinética, aqui nesse caso vira energia elétrica. E por sua vez vai girar o motor. E aqui sai um resultado, vai mover o carro, vai mover um monte de coisa, né? Só que sempre tem um negócio aqui, uma perda, desperdício, calor. Então, potencial pode gerar resultado e muitas vezes gera desperdício. Ser humano, mesma coisa. Potencial, realizado ou perdido, né? E a gente está aqui todo mundo cheio de gás para chegar no resultado, mas nem todo mundo chega no final da corrida. Por quê? Em algum momento tem um ponto de inflexão, que pode virar um ponto de ruptura aí, né? Eu vou resultado ou eu vou perder, atrito, e às vezes inação. A gente falou aqui, né? Eu peco na ação, peco na inação. Então, o meu potencial não se realiza. Vai. E aí teve um cara que escreveu essa brilhante frase. O potencial biopsicossocial para processar informações pode ou não ser ativado num contexto cultural para resolver problemas, criar produtos que são valorizados. Quem escreveu isso? Vai, filho. Gardner. E na hora que ele está falando desse potencial, ele chamou das 9 múltiplas, como é que é? Múltiplas, não sei o quê.
múltiplas inteligências aqui. Muitas vezes a gente fica nas duas primeiras aqui, ó. O cara precisa aprender a ler e fazer conta, né? As 4 operações, ele já está alfabetizado, se ensinou por escrito, tá bom. Tem muito mais coisa, né? Então aí, ó, toda a inteligência corporal, a parte visual, espacial, a música, vemos que maravilha ontem, né? Você lidar com a natureza, relações intrapessoais, como é que eu lido comigo mesmo, acho que foi Elcio que falou da cura, né? Que às vezes a gente gasta um tempo para achar esse interpessoal, a história aí da Cleusa, né? Como é que a criança sai do universo travado para começar a se relacionar, e mais aqui, existencial, né? E aquela última barrinha lá da Unesco, aprender a ser. Meu, isso é complexo, né? Ok. Disso tudo aqui é o saber, como é que eu transformo isso em realidade no fazer. E a gente fala assim, manda para a escola que o moleque precisa de conhecimento. Eu vou capacitar. Em casa os pais vão capacitar, o educador vai capacitar. Conhecimento não faz a hélice girar. Bom, aí a gente fala assim, o cara precisa aplicar isso aqui com habilidades que são pessoais e profissionais. Já ouvimos esse filme, né? Então, muitas vezes a escola não chega sequer nessa parte. E muito menos quando a gente fala de se transformar numa atitude, num comportamento. Aí é o famoso chá, que você já deve ter ouvido falar, né? Conhecer, habilidade e atitude. E aqui, como a gente está falando de um desenvolvimento integral com esse componente espiritual, falta uma peça fundamental aqui, que é aplicar isso em cada situação com valores e com a espiritualidade. E aí isso deixa de ser um chá e vira a chave do sucesso. Serve para você, serve para os pequeninhos que estão à tua volta e qualquer pop que esteja do teu lado. Essa aproximação, eu vou me aproximar do outro para entender a necessidade, e quando eu ajudo, eu sou ajudado. Quando eu ensino, eu aprendo. Então, esse desenvolvimento integral passa por uma troca. Então, é um potencial que se desenvolve. É uma coisa que está lá dentro que eu vou desembrulhar. E aí, a turma que falou da semente, da árvore, não sei o que, da metáfora, né? É interessante que tem um povo aí que escreveu sobre o desenvolvimento natural da igreja. Qual é a fórmula para a igreja se desenvolver? Vocês já leram esse livro? Qual é a fórmula? Tira os obstáculos, que o crescimento se dá naturalmente. O ser humano é assim também. Tira o impedimento. A criança quer chegar em Jesus, tira o empecilho. Se você é um empecilho, se suicida, cara. Ó, competências, nós estamos falando, volta aqui, filho. Aprender a analisar e sintetizar, entender detalhes, ser assertivo, usar a criatividade. Muitas vezes a gente fala assim, menino, não inventa. Depois vai, menino não tem criatividade, não é não? A vida inteira vai ficar sem criatividade. Então, o pacote psicossocial, emocional, autoconfiança, capacidade de trabalhar em equipe, coisas aí do PDCA, planejar, organizar, administrar o tempo, e essa coisa do treinamento, né, o capacitar, empoderar, na verdade você tem um negócio aqui, aprender a aprender, descobrir o que já está pronto. Competências situacionais, vamos adiante, eu preciso aplicar isso nas situações. E aí nós estamos falando daquele monte de eixo nosso das transdisciplinaridades. Capacidade de adaptação, resiliência, valores e o que me move, que não é de fora, mas é de dentro, né? Esse é o modelo do desenvolvimento integral. Complexo, hein? Quanto mais a gente vai aprofundando nisso, mais complexo fica, hein? Bom, pum. Aí, o chave. Então, lembrando aí, conhecimento, habilidade e atitude, mas sempre incluindo valores e espiritualidade. Eu já falei, só para quem está aqui a primeira vez, eu não tenho nada a ver com isso, não gosto de criança, meu negócio é gente grande, eu trabalho com empresa, desenvolvendo executivo, né? Só que para os caras lá, o discurso é chá. E eu estou insistindo com eles, se não puser valor e espiritualidade, não vai dar certo. Então,
O Marcos, né? O Marcos estava falando, negócio de criança é complicado, né? Ele veio no avião lá de Natal a São Paulo com a criança chorando. Eu já chamava o comissário Herodes para resolver essa situação rapidinho, né? Deus tem colocado crianças no meu caminho. Primeiro minha filha, que me ensinou bastante, agora meu netinho. Estou aprendendo um monte a ser gente. Bom, nessa coisa do desenvolvimento, teve um cara aí que vocês devem conhecer, o tal do Maslow, que fez essa pirâmide maluca, e ele falava assim, ó, a primeira coisa, desde criança, a gente precisa de atender necessidades fisiológicas, preciso de saciar minha fome, minha sede, respirar, dormir, segurança, eu preciso de um teto, né? Depois eu preciso me relacionar, preciso estar bem com a minha autoestima para eu me autorrealizar. Isso é histórico, padrão, todo mundo conhece, né? Ele mesmo chegou à conclusão que isso aí não estava completo, começou a fazer redes também, juntou outras versões, psicologia trans, não sei o que lá. Beleza, hoje, o que o mundo empresarial está falando? O mundo empresarial entrou. Ricardo Barreto, você já ouviu falar nesse cara? Ricardo Barreto falou assim, olha, a pirâmide do Maslow, legal, chega até aqui, só que tem muito mais. Então, a pirâmide do Barreto é assim, primeiro, sobreviver sim, relacionar sim, ter autoestima sim, e aí ele chama de transformação. Essa parte aqui, alguém já viu, né? Romanos 12, vocês conhecem? Transformai-vos pela renovação. Metanoia, metamorfose. Então, assim, eu chego para os caras e falo assim, eu conheço bem esse negócio, teve um cara que falou sobre isso, né? E essa transformação passa por uma encarnação, por um ajoelhar para lavar o pé do outro, pelo servir, por aproximar do outro, que é o pop. Então, essa transformação é que vai me levar realmente à autorrealização, essa integração. Na hora que eu chegar no topo da pirâmide, aí eu aprendi a servir. Isso aqui o cara está ensinando nas empresas. A empresa tem que passar por esse ciclo para ser uma empresa sustentável. Então não basta ter lucro, tem que cuidar das pessoas e do planeta. Está vendo? A igreja precisa aprender. Olha que interessante, né? Naquele evento que eu te falei lá da IBAB, né, que a gente falar dos objetivos globais, não sei o quê, aí o cara, nossa, que legal isso aí, né? Como é que a igreja pode se engajar nesses objetivos da ONU, né? Aí o outro vira e fala assim, peraí, os objetivos são nossos, é a missão da igreja, a ONU está cantando essa bola que é nossa. Nós caímos, perdemos esse bonde, precisamos tomar e assumir o protagonismo do negócio, que isso aqui é nosso, esse discurso é nosso. Só que a prática não tem sido. Bom, Bom, só para assustar um pouquinho, eu andei indo nos congressos de tecnologia e eu estou ficando assustado. Cadê a advogada? Né? Ó, tem um negócio ali que chama inteligência artificial, já ouviu falar, né? Meu irmão é médico, foi num congresso ano passado, voltou desesperado. Falou que o Watson vai roubar o emprego dele e acabou, não precisa médico mais. O Watson faz o diagnóstico melhor que todo mundo. Já ouviu falar no Watson? Né? Então tem outros Watson por aí, mas enfim. A inteligência humana vem não crescendo, só que ela é linear. E essa parte aqui é exponencial. E aí já estão falando na pós-humanidade, que o homem vai ter aquele... vai deixar de morrer, porque vai ter sempre um nano não sei o quê, e um anexo não sei o quê, uma prótese não sei o quê, né? Então, esse é o mundo que os nossos filhos vão enfrentar. Essa molecada, quem está falando aí do desenvolvimento integral, para você ter uma ideia, teve uma ONG aí que falou, como é que eu estou tratando isso? Eu já estou dando um tablet para o pessoal do projeto. É uma abordagem, cara. Não sei o quanto que isso é eficaz, né? Enfim, e eu fico pensando assim, é essa a necessidade? E a gente fala, essa é a necessidade do futuro, mas será que eu estou atendendo a necessidade do presente? Sei lá. Bom, vamos adiante. E por último, aí, a gente falou um pouco sobre modelos de educação, né? Os educadores aí sabem melhor do que eu, só que com essa tecnologia toda por trás, o pessoal está falando na revolução que está acontecendo no mundo, com a tecnologia, como é que isso impacta a indústria, cidade, hospital e escola, educação.
Então, rapidinho aqui, ó, modelo tradicional, mais antigo que tem, que nem andar para frente, né? Professor, a fonte do saber que transfere conhecimento, o outro lado é um cara passivo, ouvindo, aprendendo. Tá? Processo de aprendizagem, aula, tarefa, prova, escrita e oral. Pronto. Né? E isso acontece dentro de um prédio. Tem uma estrutura, né? E o pior, quem falou aí, que nós estamos copiando isso para a igreja, né? Então, escola dominical. Né? E a tecnologia, não, tecnologia atrapalha, não desliga o celular aqui dentro, não usa. Só que a tecnologia já invadiu. Então, esse modelo 1.0 é inviável. Aí você tem lá um Paulo Freire, não sei mais quem, que fala, não, cara, olha, o cara tem que ser mentor, tem que dar espaço para esse aqui, não sei o quê, tem que ouvir o moleque. Começa a ter projeto multidisciplinar, entre as escolas, as estruturas começam a ter colaboração. Opa, estamos estendendo, né? Ó, já vamos usar a internet algumas vezes para a gente fazer uma consulta no mestre Google, não sei o quê, né? Estamos caminhando. É 3.0, ó, não, esse cara agora, o professor, ele é um mero facilitador, quem é o protagonista está aqui, é o aluno, o aprendedor. E aqui, como é que é o processo de aprendizagem? É em rede social, cocriação de conhecimento, essa interação saiu das quatro paredes, foi para a empresa, foi para a praia, foi para o bar, né? Está começando a sair das quatro paredes. E aí, tecnologia, isso aqui já está aí, os dispositivos online quem tem, né? Tem escola, São Paulo está chegando, nova empresa lá do futuro, Avenues, não sei se já viram propaganda lá, né? Pagar 10 pau, não sei quanto e tal. Enfim, é high-tech, então é a solução, high-tech. E aí o futuro, na hora que entra a inteligência artificial lá que a gente falou, como é que fica? Quem que é o professor? O professor é todo mundo. Né? Quem que é o aluno? O aluno é o cara que tem autonomia para escolher o que quer aprender, onde quer aprender, quando que aprende? A vida toda, 24/7, todo dia, toda hora. A estrutura não tem parede mais, ubiquidade, qualquer lugar. Né? E tecnologia à disposição é o que vem pela frente. Ou seja, a gente mal saiu aqui do beabá, o mundo está girando. Então, desafios crescentes. As necessidades, eu preciso me aproximar para entender. Quais são as 3 perguntas lá? Eu tenho capacidade, tenho recurso e tenho responsabilidade. O que eu faço com essas 3 perguntas? Só consigo ajudar se eu já sou ajudado. Se eu me disponho a ser ajudado por quem eu vou ajudar. A rua das 2 mãos lá, né? Então é isso. Acabei. Pum. A frase do dia, aprender é como andar de bicicleta, né? Diz o sábio Einstein, né? Se você parar de pedalar, você perde o equilíbrio. Então, sigamos aprendendo. Amém? Amém. Fui.